Bom dia, graça e paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional. Eu declaro sobre a tua vida a prosperidade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do rosto de Deus. Que o Senhor ilumine o seu caminho, te dê as decisões certas. Que o Senhor te prospere na alma, te prospere em todas as coisas relacionadas à tua vida. Que o Senhor te encha de fartura, te conduza aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ele é bom, o caminho que ele tem é um caminho de paz. Ele sempre segue as veredas da paz. Que a tua vida seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Rosa. Bom dia, Maria. Bom dia, Cassiana Pesolato. Tudo bem? Bom dia, Fábio, Isabel. Como vocês estão? Marco, Valéria. Bom dia, Nássara, aleluia, graça e paz a todos vocês, Fran, Ana Paula, e amém, glórias a Deus, bom dia, Érica e Fábio de São Paulo, amém, hoje nós falaremos do Salmo 90, amém, um salmo de sabedoria sobre os ciclos da vida, amém, um dos assuntos mais intrigantes, mais fascinante da palavra de Deus é saber discernir os tempos e as épocas. Amém? O Senhor colocou sinais no céu, ciclos na terra, estações que definem tempos e épocas. E é sabedoria, segundo a palavra de Deus revelada neste salmo, saber discernir os períodos da vida. Amém? Olá, Ticiane. Bom dia, bom dia. Bom dia, amados irmãos. Olá, Kedma. Amém. Em nome de Jesus, avançando, é verdade. Salmo 90, faltam aí 60 salmos, aleluia, glórias a Deus. Mas se você tem acompanhado, pelo menos na maioria das vezes, nós fizemos algo maravilhoso. Praticamente passamos lendo, né, todos os salmos. Os maiores eu não leio totalmente, mas é lindo saber que você passou por todos os salmos, isso é bênção. Bom dia, Sueli, Sérgio, amados, aleluia. Amém. Glórias a Deus, então. Amém. Deus é bom, aleluia. Deixa eu ajustar aqui, tudo certo. Amém. Vamos lá. Amém. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Amém. O Salmo de Moisés, grande homem de Deus. A Bíblia diz que Moisés, todos os dias, ele saía do arraial, ele armava a sua tenda em um lugar distante e ali ele buscava Deus. Todos os dias. Josué ficava na porta, ali com Moisés, o povo, fazendo as coisas normais da vida, e Moisés buscando a Deus. Quando ele saía desse lugar, o rosto dele brilhava. A Bíblia diz que Deus conversava com Moisés como se conversa com um amigo. Que coisa profunda, não? Deus, em Cristo Jesus, disse, já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque ele nos dá a conhecer o coração do Pai, os planos, a mente de Cristo Jesus é revelada à sua igreja, aos seus filhos. Louvado seja Deus. Bem, o Salmo diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Tu és Deus, que palavras lindas de adoração. Deus é Deus, o soberano, poderoso, ainda que a figueira não floresça, disse o profeta Abacuque, ainda que não haja gado no curral, ainda que as coisas não estejam acontecendo como você deseja, ele é Deus e continua Deus. E o que ele falou não pode ser revogado, a bênção liberada não pode ser revogada. O que ele diz a seu respeito, ninguém pode mudar, porque ele é Deus. Ele cria o que não existe, se ele não tiver tempo, ele cria, ele mexe no espaço, ele faz como ele quer, porque ele é Deus. Ele não tem limites de dia, de tempo, de hora. Deus é Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. O apóstolo Pedro também fala sobre isso, que para Deus um dia são 1000 anos. Aqui Moisés também diz, pois 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem. Então toda a sua história já passou diante de Deus e já faz um bom tempo, amém? Amém. Deus já vê o fim de todas as coisas, já te vê
posicionado na Nova Jerusalém, você é vencedor, amém? Você não é um derrotado, você já é vencedor. Glórias a Deus. A fé é ver como Deus vê, amém? A despeito de qualquer dificuldade que você esteja passando nessa vida, a vitória é garantida. Você não foi derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, amém? Ele é Deus e já viu o amanhã. Deus já foi à frente, amém? Ele já entrou, amém, na sua semana. Ele já percorreu esse dia, todo ele já percorreu. Ele já percorreu amanhã e assim por 1000 anos, amém? Ele já percorreu. Isso significa que ele certamente sabe, guarda, protege a sua vida. Ouça o Espírito, porque é o Espírito que nos guia a andarmos nas veredas da justiça. Louvado seja Deus. Verso 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca, a futilidade da vida, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. É fato que a vida é muito rápida, né? Muito rápida, mas lembre-se que Moisés está debaixo da lei e por isso que ele fala da ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre Jesus, não cai mais sobre você. Sobre você é a graça como orvalho, como a chuva, na medida certa, amém, no tempo certo, para te favorecer, para frutificar as sementes. Em nome de Jesus, amém, eu declaro sementes produzindo na sua vida prosperidade, prosperidade na alma, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua vontade, saúde no teu corpo, em nome de Jesus. E tudo que você colocar as mãos, produzir e as intenções do seu coração sejam realizadas para a glória de Deus em prosperidade. Amém? Verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Bem, na velha aliança, a idade foi limitada. O próprio Moisés que escreveu esse salmo, porque vivia na presença de Deus, ele viveu 125 anos. 120 anos. 120 anos. E a Bíblia diz que não lhe escureceu os olhos, ele não perdeu o vigor. 120 anos sem perder o vigor. Amém? Então, quando você está na graça, quando você vislumbra a Deus, você anda na presença de Deus, você pode ter a força de Caleb, que aos 85 anos tinha força de 40. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida da Rosana, e eu declaro sobre a sua, se você crê também, que nós temos essa unção de Caleb. Amém? Aos 85 teremos vigor de 40, em nome de Jesus. Amém? Profetize isso, porque é possível, pela fé, você ter a sua força renovada. Aleluia. Amanhã nós leremos o Salmo 91. O Salmo 91 diz isso, que o Senhor acrescenta longevidade. Você pode pedir que Deus dá longevidade. Louvado seja Deus para ver o bem do Senhor. Verso 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aí o verso 12 é a chave para o nosso dia hoje. Esse e o 17, amém? 2 versos para você meditar durante o dia, orando ao Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vou repetir. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então veja que, pelo Espírito, Moisés profetiza nesse salmo e diz que é possível contar os dias. Não é uma coisa tão simples. Não é, porque existem dias que Deus não conta. Se você aprofundar o estudo sobre o tempo contado por Deus, ele começa no novo nascimento. Os ciclos são determinados no novo nascimento, que é o primeiro mês, a vida desabrochando, o novo nascimento. Mas também, desculpem, existem os ciclos, que são eventos na nossa vida. Cada evento, cada marco te leva a um nível diferente e você pode tomar marcos na área profissional, no casamento, no servir a Deus, no ministério. Você, então, vive ciclos na sua vida, ciclos. Em todos eles você tem que aprender a discernir o que o Espírito está dizendo.
Porque quem determina um ciclo, efetivamente, ao seu coração é o Espírito Santo. Então não caia simplesmente numa conta, achando que essa conta define o que você tem que fazer, porque é uma mudança de ciclo. Dependa do Espírito Santo, porque muitas pessoas, de um ponto de vista assim, muito calculista, vamos dizer assim, formalista, né? Formal, ele fala, não, agora mudou um ciclo, então eu tenho que mudar. Não, ouça o Espírito Santo, porque ciclos podem ser encurtados ou ciclos podem ser alongados. Bem, aquele que, de repente, não andou na vontade plena de Deus, a Bíblia ensina que os dias também não são contados. Então, discernir os ciclos não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam que é. Amém? Você vai ter a convicção do Espírito Santo, é isso? É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Ele pode emendar ciclos. Isso já aconteceu na minha vida. Percepção clara, genuína. Né? Mudei, eu estive na Armênia, da Armênia, como pastor da igreja, eu fui para Guarulhos, de Guarulhos eu fui para Campinas, de Campinas para Jundiaí, de Jundiaí, Campinas, eu vim, né, para Porto Alegre, de Porto Alegre, hoje eu pastoreio Gramado e Canela também, então, Porto Alegre, Gramado e Canela. E eu, então, tenho que colocar na minha agenda os inícios dos ciclos, mas alguns Deus emendou, outros recomeçou, outros eu percebi que o ciclo estava avançado. Depende do Espírito Santo, amém? É bom você registrar isso, deixa numa agenda, eu uso a agenda do Google, e lá tem tudo. O dia que eu fiz isso, fiz aquilo, tal, e à medida que eu passo por aquela informação, então posso voltar meu coração ao Senhor, orando por palavras proféticas ou ciclos a serem vividos, amém? Bem, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Falando então um pouco desses ciclos para você, ok? Para você relembrar, se você nunca ouviu essa mensagem, amém? Vale a pena relembrar o que é bom. Falando dos Salmos, 150 Salmos, nós podemos falar de quase todos os assuntos. Paulo falou aos Efésios que por 3 anos, ele ficou 3 anos lá, ele anunciou todo o conselho de Deus. Certamente todo o conselho de Deus está nas epístolas, nas cartas que Paulo escreveu. Vamos ver sobre qual assunto nós vamos continuar fazendo as nossas lives, amém? Depois você pode até sugerir, amém? Nós temos muito tempo até Jesus, amém? Voltar, amém? Compartilhando todas as manhãs. Primeiro ano é o ciclo do aprendizado, amém? Então, a atitude é uma atitude de um coração ensinável. Você, sempre que tem um novo ciclo na sua vida, você é um aprendiz. Você é um aprendiz eterno, porque você é um discípulo. Todavia, é o ciclo onde você vai ter um coração muito aberto para aprender, para conhecer. Amém? O segundo ciclo é um ciclo de trabalho duro. Lembrando o seguinte, quando termina, né, o primeiro ciclo, inicia-se o segundo. Isso parece ser óbvio, né? Amém? Mas, não, algumas pessoas contam erradamente. Então, se o seu ciclo, por exemplo, iniciou no mês de maio, que é o meu caso, em maio eu cheguei aqui em Porto Alegre, então, dia 9 de maio, iniciou-se um ciclo. E maio, então, do ano que vem, completa-se um ciclo. No meu caso, é o 5º ciclo. Entra, então, em maio, a partir de maio, o 6º ciclo. Amém? Então, é o 6º ciclo, assim que você conta. Então, trabalho duro, segundo ano, não é um ano de você, se você é empresário, não é um ano de você querer, né, tirar todo o lucro da empresa, mas é ainda um ano de reinvestimento, de aprendizado, não é um ano ainda de fartura, é um ano de quebrar as pedras, de investimento. Casamento envolve isso também, quando você casa, é um grande, realmente, marco na vida de qualquer pessoa. Você começou no ciclo 1, não importa a sua idade, você está no primeiro ciclo, também o segundo é aprendizado ainda, ajustando tantas coisas, eliminando algumas palavras indevidas. Ah, se é assim, então, aquelas palavras que questionam a aliança, joga fora isso. Uma aliança para a vida toda. O terceiro ano é o ano da aliança. Ainda não há colheitas, segundo as Escrituras, tomando esses ciclos nos ciclos de plantação e colheita de Israel. Daí vem, então, esse estabelecimento dos tempos, dos ciclos. E esses ciclos são ciclos na Bíblia de 7. 7. O 7 é um número completo.
Amém? Muitas pessoas, então, não percorrem todos esses ciclos, esses anos, ou esses dias, ou esses meses, mas são 7. O 7 fala de uma plenitude. É o término, né, de um ciclo e o início do outro. Assim, 7 anos seria o ciclo básico. Se você pega o número 7 na Bíblia, você vai ver 7 semanas, 7 anos, 7 vezes 7, 49, tem jubileu. Os ciclos são ciclos de 7 anos, tá bom? A sabedoria, então, nos ensina a contar esses dias, amém? A perceber os seus marcos. Então, no terceiro ano, é um ano de aliança, é um ano onde ainda nós não comemos dos frutos, segundo a palavra de Deus em Levítico. É o ano onde as amizades são testadas. Muita gente promissora às vezes vai embora, infelizmente. Muitos obreiros são desaprovados. A atitude esperada aí é o compromisso, renovação de aliança. Então, se eu for contar os ciclos, né, dependendo de onde eu assumo, onde eu estou em ciclo sexto num lugar, mas estou em ciclo de compromisso no outro. Então você vai perceber a sua vida cheia de ciclos, amém? Ciclos relacionados, né, a uma determinada área da sua vida. A sabedoria, pelo Espírito Santo, vai te ensinar a discernir estas coisas, mas o sábio conta os seus dias. Ele não anda ao léu. Ele não entrega, né, o leme da sua vida às circunstâncias. Se o vento bate para lá, ele vai, ou para cá, ele vai. Não, não, não. Ele tem um foco. Ele sabe aonde ele está, ele enfrenta as tempestades, ele conclui. A Bíblia diz que Deus que começa a boa obra, termina. Assim devemos ser nós. Deus começa e termina. Somos filhos amados imitam o Pai. Amém? Então, procure a sabedoria dos ciclos da sua vida, discirna-os no Espírito, não seja carnal, não fale uma coisa simplesmente por falar, perceba se existe confirmação no seu interior para que você, de fato, diga que o ciclo é este. Amém? Bem, o quarto ciclo é o ciclo da oportunidade. É uma data para frutos, para começarmos a desfrutar dos frutos mais amadurecidos. Se você deixa algo passar, se um quarto ano passa e nada acontece, não há mudanças, não há avanço, você precisa rever alguma coisa, você precisa perceber se você andou de fato ouvindo o Espírito Santo, porque a garantia dos ciclos é estar na vontade de Deus, amém? Pastor, eu não tenho certeza se eu estou fazendo a vontade de Deus. O que determina na minha vida se eu estou fazendo a vontade de Deus? A paz. A paz. Paz e satisfação. Amém? Paz e satisfação. Se você não tem paz e satisfação, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É como tomar banho de meia, entendeu? Tem alguma coisa errada. Sabe aquele incômodo? Esse incômodo dentro de você, sem você discernir o que é algo que o Espírito Santo está te sinalizando que precisa de atenção. O que você faz? Ore, faça um jejum, busque a presença de Deus, né? Tenha tempos a sós com Deus, reserve tempo, leve uma agenda, anote as percepções do Espírito. O Espírito Santo vai te dar direção, às vezes através de pessoas, de uma palavra, mas tenha tempo de espera. Lembra Davi, nos Salmos de Davi, muitos salmos que nós lemos de Davi, vamos voltar aos Salmos de Davi, amém, também, mas ele sempre menciona, esperei com paciência pelo Senhor. Espere, pois, ó minha alma, espera, pois, pelo Senhor. Esperar é um exercício da fé, é o tempo da espera, um dos testes mais difíceis da nossa vida, esperar com fé, esperar com paciência, não esperar irritado, não esperar aborrecido, é esperar com paz, com paciência. Em algum momento o Espírito Santo vai falar com você. Não tem como, irmãos. Não tem como ele não falar. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso Deus, Pai amado. Amém? Então, quando você está fazendo algo e não há nenhum sentimento interior de incômodo, continue fazendo. Amém? Porque Deus te fala pelo que fala e pelo que não fala. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala, esteja atento para ouvir. Mas se ele não falou, continue fazendo o que você está fazendo, porque está tudo bem. Amém? Simples assim. Então Deus me guia pelo que diz e pelo que não diz.
Quando ele não diz nada, eu sigo em frente. Porque na hora que houver uma mudança, eu sei que ele vai falar comigo. Daí a importância de você aprender a exercitar a paz, né? Paz. A Bíblia diz, lembra-se, que o verdadeiro descanso é orar em línguas. Né? Mais uma vez, né? Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. O máximo que você puder, ore em línguas. Acredite nisso, irmão. Eu estou aqui para tentar, né, te ajudar. Ore em línguas, mesmo que a sua mente fale, isso aí não funciona, isso aí não mudou nada, olha só, nada aconteceu. É uma mentira maligna. Funciona assim, funciona. No devido tempo você começa a colher os frutos. A Bíblia diz que o verdadeiro descanso envolve o falar a língua do Espírito, a linguagem espiritual, amém? Então a paz determina, você tem que ter paz. Você não pode estar fazendo nada fora da paz de Deus. Se você não sente essa paz, você sente esse agito interior, pare, vá orar, procure aconselhamento maduro, amém? Não abre sua vida para qualquer um, não. Misericórdia. As pessoas, né, que não podem te ajudar em nada não são dignas de receber algo no seu coração. Não faça isso, amém? Muitas pessoas sofrem porque falam as coisas para pessoas erradas e aí podem, né, receber conselhos indevidos. Bem, é o ano, então, quarto ano da oportunidade, frutificação, novos negócios, podem surgir conexões, né? Deus pode te dar conexões, portas se abrem, outras talvez se fecham. Discirna isso, coloque seu coração nas mãos de Deus, consagre a sua vida, o seu negócio a Deus, e Ele vai prosperar você. Não tem como. Amém? Jesus não conhece um caminho de fracasso. Ele não tem como te guiar, o Espírito Santo, pelos buracos da vida, entendeu? Fazendo cair. Não. Ele vai te guiar por um caminho de paz, de fartura. Ele é o bom pastor. O vale da sombra da morte não é uma decisão de Deus, é uma decisão nossa. Mesmo assim, por sua graça, ele fala, tudo bem, filho, mesmo que você cometeu falhas, eu vou preparar um escape para você. Eu vou te dar um caminho espaçoso, mesmo no vale da sombra da morte, tá bom? Deus é maravilhoso. Glórias a Deus, nosso Pai é poderoso. Bem, o quinto ano é o ano da perseverança. É um ano de perseverar. Ainda, perseverança por toda a vida, certo? Perseverança, se você fala, uau, é um ciclo que eu tenho que perseverar mais do que os outros. Fique atento, mas perseverança você tem que ter em todos, você não pode interromper ciclos. Você tem que concluí-los no Espírito, amém? O Espírito Santo determina, lembre-se, sobre a direção do Espírito Santo. Talvez as próximas lives a gente pode voltar a falar sobre as direções do Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vale a pena sempre. Você precisa estar ouvindo constantemente para ter a fé correta e não errar, como o Espírito Santo nos guia. Então, perseverança é um ano que você tem que investir até romper, tem que bater até que a porta se abra. Não volte atrás. Às vezes você vai encontrar dificuldades, muitas dificuldades nesse ano, mas algo está para romper, tá bom? Há um rompimento à frente. Ao redor de um milagre, sempre há guerra. Sempre há guerra. Então, pode ser que guerras aumentem aqui, mas é porque o movimento no reino dos céus está ao seu favor. Os anjos já estão trazendo sua resposta. O diabo sabe e ele se posiciona contra. Permaneça firme. Amém? Você vai colher. Louvado seja Deus. O sexto ano é o sexto ano da grande bênção tríplice, porque na palavra de Deus, Deus diz assim em Levítico 25, então é um ano onde você desfruta de uma bênção dupla, amém, do Senhor. Na verdade, é uma porção dobrada da bênção do Senhor, é uma colheita mais que abundante. Deus vai, de fato, conectar você a pessoas que vão te favorecer, se você permanecer firme, amém? Então, é uma colheita triplicada, desculpem, amém? 3 vezes, tríplice, a gente fala, é a bênção tríplice. Então, essa é uma colheita 3 vezes, a bênção do primogênito, mais um acréscimo que Deus vai dar na sua vida. E, por fim, o sétimo ano, que é o ano chamado o ano do descanso, o ano do desfrute. Como Deus te deu a bênção no ano anterior, e assim, é uma bênção 3 vezes, então vai cobrir este ano do descanso, vai cobrir o primeiro ano
do próximo ciclo também, que seria o 8º, um recomeço, ok? Bem, então o 7º certamente é um ano de consolidação, é um ano onde você acumulou experiência, onde você pode escrever sobre as experiências que o Senhor deu para você durante todo esse período, todo esse ciclo. Amém? Louvado seja Deus. E por fim, eu quero terminar abençoando você com o versículo 17, não li todo o Salmo, mas o versículo 17, Moisés diz algo que por muitos anos eu orei na minha vida. Por muitos anos. Você tem o que você pede, você tem o que você ora, amém? Você tem aquilo que você diz. Ele disse, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia. Amém? Então, Moisés, clamando por um coração sábio, no discernimento dos tempos, das épocas, dos ciclos da vida, ele ora dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor. E ela é. Amém? Você sabe que a graça é Cristo Jesus. Mas ele tem um vislumbre da graça de Cristo. Seja sobre nós a graça do Senhor. Ore assim, fala, Senhor, seja sobre mim a graça do Senhor. Tu és o meu Deus. Confirma sobre nós, sobre mim, sobre o meu negócio, as obras das minhas mãos. Sim, confirma a obra das minhas mãos. Amém. Uma oração simples, mas uma oração carregada de peso, de êxito, de sucesso. Peça para Deus confirmar aquilo que você tem feito. Amém? Feito pela graça. A graça te leva a ser o que você é e te leva a fazer o que você faz. Não faça por esforço próprio. Não é obra baseada em você. É obra baseada na graça. Você foi salvo pela graça para realizar as obras que Deus destinou para você. Amém? Então existem sim obras que acompanharão você por toda a eternidade, que foram destinadas a você. Abençoa, Senhor. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Confirma, Senhor, pela tua graça, as obras das nossas mãos. Que Deus, sim, confirme ao seu coração aquilo que você nasceu para ser e nasceu para fazer nesta terra. Que o Senhor te conecte de maneira certa. Que o Senhor te posicione no lugar certo. Que a bênção de Deus te leve a avançar cada ciclo da sua história, cada ciclo em cada área, de maneira a desfrutar dessa graça bendita que confirma o que você tem feito, que o que você faz te traga alegria, te traga provisão para você, sua casa e para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Abraço carinhoso. Amém. Valéria, Fábio, Tainara, Isabel. Amém. Até amanhã, no nome poderoso de Jesus. Tchau, tchau.